Olá, caro estudante. Então vamos continuar aqui os nossos trabalhos falando sobre matemática básica e cálculo. Nessa nossa oportunidade nós vamos falar sobre a seção 2.5, que trata sobre continuidade de funções. Vou começar, a ideia é resolver alguns exercícios, né? Eu vou começar resolvendo esse exercício proposto aqui no exercício 3, né, que é o gráfico aqui da função, né? E ele fala o seguinte, imagine que você tem uma função dada por esse gráfico. Identifique os números nos quais a função f é descontínua e explique por quê, né? Por que da descontinuidade. Então, pelo que a gente consegue ver aqui no gráfico, essa função ela tem uma descontinuidade em x igual a menos 4. É uma descontinuidade removível, quer dizer, a função não é definida em x igual a menos 4. No caso de x igual a menos 2, nós também temos uma descontinuidade, mas agora uma descontinuidade de salto. Observe que a função em x igual a menos 2, ela é contínua à esquerda de menos 2, tá? Os limites laterais existem, né? Tanto a direita quanto a esquerda. E ela é contínua à esquerda de menos 2. Em x igual a 2, nós também temos uma descontinuidade de salto, mas aqui a função é contínua à direita de 2. Os limites laterais também existem, mas não existe o limite do salto, né? E em x igual a 4, o limite lateral à esquerda de 4 tende a menos infinito, então você tem uma descontinuidade infinita. E quando o x tende a 4 pela direita, você tem continuidade, né? Continuidade à direita. Tá certo? Vamos explorar um outro exercício, agora pedindo para que você faça uma análise de uma função. Então, dado uma função g de x igual 2 raiz de 3 menos x, o que nós podemos falar sobre a continuidade dessa função? Então, primeiro, vamos pensar o seguinte. Se você considerar y igual a 3 menos x, bom, y igual a 3 menos x é uma função linear, né? É um gráfico, né? Essa função aqui ela representa um gráfico. Ela corta o eixo x em x igual a 3 e ela tem inclinação negativa, né? Quer dizer, uma reta com inclinação negativa. Então, observe que quando o x se aproxima de 3 pela direita, o y é negativo. E quando o x se aproxima de 3 pela esquerda, o y é positivo. Então, a função g de x, você tem que pensar que o domínio dela, o domínio de g, são os valores de x onde o y é maior ou igual a zero. Ou seja, o y ele tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, onde 3 menos x é maior ou igual a zero. Mas se 3 menos x é maior ou igual a zero, quer dizer que o 3 é maior ou igual ao x. Então, o domínio da função g é qualquer valor x pertencente aos reais, desde que o x seja menor ou igual a 3. Então, esse é o domínio da função. Tá certo? A função raiz quadrada, ela é uma função contínua dentro do seu domínio. Lembre-se que a raiz quadrada de x em x igual a zero, ela é contínua pela direita, né? Obviamente. Então, nesse caso, você vai ter que a função g, ela é contínua em todos os valores de x menores do que 3. Contínua para todo x menor do que 3. Contínua.
Agora, quando você estiver chegando lá no 3, ela é contínua à esquerda. E G é contínua à esquerda de A igual a 3. Tá certo? A gente consegue observar isso, né? A gente consegue observar isso bem na nossa calculadora gráfica. Por exemplo, eu vou escrever a raiz de x primeiro, raiz de x. Olha só que interessante, né? A raiz de x ela existe apenas quando x é maior ou igual a zero. E sendo que para x igual a zero, ela tem uma continuidade pela direita, né? Se o x for maior do que zero, mas o x se aproximar de zero, o limite da raiz de x quando o x tende a zero pela direita é igual a zero. Agora, a nossa função g, ela é 2 vezes a raiz quadrada de 3 menos x. Então, ela é contínua no seu domínio, mas o seu domínio é x menor ou igual a 3, sendo que para x igual a 3, ela tem uma continuidade à esquerda, né? O x tende a 3, mas o x é menor do que 3. Aí o limite de g de x, quando o x tende a 3 pela esquerda, é igual a g aplicado em 3. No caso é zero. Tá bom? Então, a gente consegue, conhecendo o domínio das funções básicas, né? Porque as funções mais simples, você consegue analisar funções um pouco mais complicadas, tá bom? Muito bem. Então vamos para outra função. Vamos estudar agora, né? Vamos analisar agora a função. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho dela. Então vamos analisar agora a seguinte função: f de x igual 1 sobre x, deixa eu conferir, x mais 2. O que nós podemos falar sobre a continuidade dessa função? Então observe de novo que se você escreve y igual a x mais 2, então isso aqui é uma função linear que quando x é igual a menos 2, o y é zero. Então, para x igual a menos 2, você tem que o y é zero, quer dizer, passa no eixo x. Mas aqui a inclinação é positiva. Então, você tem uma reta com inclinação positiva agora, né? Vamos arrumar o ponto aqui. Quando o x tende a 2 pela direita, o y é maior do que zero. Quando o x tende a 2 pela esquerda, o y é menor do que zero. Isso quer dizer, né? Então vamos escrever aqui, né? Com x mais 2 é menor do que zero. Se o x for menor do que menos 2, então o limite, quando x tende a menos 2 pela esquerda, de 1 sobre x mais 2 é igual a menos infinito. Porque o sinal aqui, né, você tem o numerador, o limite é sempre 1. Então você tem o limite do numerador tende a 1, o limite do denominador tende a 0, mas o sinal com que o x mais 2 está se aproximando de zero é um sinal negativo. Então o seu quociente, conforme você está se aproximando de zero, tem sinal negativo. Então você vai observar que o limite tende a menos infinito. No caso do limite, quando o x tende a 2 pela menos 2, né, pela direita, então você tem agora que o quociente, quando o x tende a menos 2 pela direita, é positivo. Então isso aqui, esse limite está indo para mais infinito. Então os limites, um tende a menos infinito, o outro tende a mais infinito. Então o limite não existe. Então a função não pode ser contínua. F é descontínua em A igual a menos 2. Descontínuo, não tem jeito, né? No caso aqui você tem uma descontinuidade infinita.
Da mesma forma, note também que a f aplicado em menos 2 não existe. Né? Esse valor, né, função, não existe. Quer dizer, a f não está definida em menos 2. Tá bom? Da mesma forma, ou você consegue, né, fazer uma análise parecida se você fizer a seguinte função, g de x igual, olha só que interessante, x mais 2, se o x for diferente de menos 2, e 1, por exemplo, se o x for 2. Veja, 1 sobre x mais 2 é a f de x que você tinha feito antes. Isso quer dizer que o limite, aqui é x menos 2, né? X menos 2. Quando o x tende a menos 2 pela esquerda da g de x, é limite. Quando o x tende a menos 2 pela esquerda de 1 sobre x mais 2, que é menos infinito. E o limite, quando o x tende a menos 2 pela direita, g de x, é igual ao limite. X tendendo a menos 2 pela direita, 1 sobre x mais 2, que é igual a mais infinito. Então você tem uma descontinuidade infinita aqui, logo o g é descontínua em x igual a menos 2, mas a g aplicada em menos 2 agora é 1. No gráfico, a gente consegue observar isso com certa facilidade. Quer dizer, vou colocar aqui primeiro o ponto menos 2 e 1, que é aquele ponto lá, em menos 2 a g vale 1. Né? Agora, 1 sobre x mais 2, então essa é a função note, né? Que quando você está chegando aqui em x igual a menos 2, quando você tende a menos 2 pela esquerda, a função tende a menos infinito. Quando você tende a menos 2 pela direita, a função tende a mais infinito. Então, é uma descontinuidade infinita. Né? Veja que é bem diferente das descontinuidades removíveis, né? Tipo de descontinuidade removível ou descontinuidade de salto também. Né? Tem uma característica bem diferente. Observe que o x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. A assíntota vertical tanto da função f quanto da função g, tá? do exemplo que a gente estava fazendo. Né? Agora, uma outra análise interessante para esse momento seria, por exemplo, vamos pegar a função aqui certinha, para a gente não ter problemas. Vamos fazer então a f. Né? Considere uma função f de x igual x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado menos 1. Então, observe que o domínio, né, o domínio dessa função aqui, eu tenho que retirar o mais 1 e o menos 1, porque zero aqui o denominador. Né, então, você tem problemas, a função não está definida nem no mais 1 nem no menos 1. Né? Não tem como. Aí, o que vai acontecer? Né? Então, por exemplo, vamos analisar só o x igual a 1. Vamos analisar só o x igual a 1. O limite. Você pode analisar o menos 1 também, mas é porque eu quero fazer com mais 1 aqui, só para a gente poder... Bom, vamos explorar ele, depois a gente faz o outro. Né? Então, se o x for diferente de 1, se o x for diferente de 1, aí eu tenho que tirar o menos 1 também, né? Tem que tirar o menos 1 também. E x diferente de menos 1, não tem jeito. Então, né, aí agora eu posso fazer. Então, o x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado menos 1 é igual. Não tem jeito. x menos 1, x menos 1 e x mais 1. Então, como não é 1, não vai zerar aqui. Como não é menos 1, não vai zerar aqui. Então não tem problema. Aí eu posso simplificar. Aí então eu vou ter x dividido por x mais 1. Então se não for nem x igual a 1 e nem x igual a menos 1, a função ela é
x dividido por x mais 1. Note que então você tem uma descontinuidade aqui infinita em x igual a menos 1 aqui, né? Para essa x dividido por x mais 1, né? Você vai ter uma descontinuidade infinita aqui, né? Agora, para x igual a 1, olha só que interessante, né? Qual é o limite quando x tende a 1 da função x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado menos 1? Se o x está tendendo a 1, você pode imaginar que o x está chegando perto de 1. Então ele é diferente de menos 1, não precisa se preocupar com isso. Então, aqui você tem que o limite, quando o x tende a 1, você pode analisar da função x dividido por x mais 1. Quando o x tende a 1, você pode usar a propriedade de limite. Limite do quociente é o quociente dos limites. Então vai ficar 1 dividido por 1 mais 1, que é igual a meio. Então, observe que o limite existe, mas a f calculada em 1 não existe. Logo, f não é contínua em x igual a 1. Em x igual a 1. Não é contínua. Entendi. Nós ainda podemos não quero duplicar não, porque não dá certo. Nós ainda podemos fazer o seguinte. Vamos continuar analisando. Eu vou só pegar aqui. Aí. A gente pode continuar analisando e olhar para o limite quando x tende a menos 1, né? De x ao quadrado menos x dividido por x ao quadrado menos 1. Só para a gente poder verificar o que acontece quando está indo para menos 1. Mas aqui você vai ter que fazer a esquerda e depois a direita, né? De qualquer forma, você pode olhar para x tendendo a menos 1. Quando ele tende a menos 1, pela esquerda ou pela direita, você pode colocar x dividido por x mais 1, né? Da mesma forma, porque x está longe do 1, né? Não tem problema. Mas aqui agora você vai ter, a função ela vai ter infinito ou menos infinito. Você tem que fazer uma análise. Quando o x tende a menos 1, x tende a menos 1. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, x mais 1, e aqui a gente pode colocar aqui menos 1, a inclinação é positiva, então aqui. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, o y é negativo. Então, x mais 1 é negativo. Então, aqui em cima negativo, aqui embaixo negativo. Então, aqui a gente vai para mais infinito. De forma semelhante, quando x tende a menos 1 pela direita dessa função, então você vai ter limite, x tendendo a menos 1 pela direita, de x sobre x mais 1, e aí de novo, aqui vai para menos 1, sinal negativo, mas quando o x tende a menos 1 pela direita, então o y é positivo, x mais 1 é positivo, então menos infinito. Então, nós temos uma descontinuidade infinita em x igual a menos 1, x igual a menos 1, uma síntota vertical, mas para x tendendo a 1, o limite é meio. Então, aqui você tem uma descontinuidade removível. O que quer dizer isso? OS. Se você definir uma função g de x, olha só como nós vamos definir a função g de x. Como sendo x ao quadrado menos x, dividido por x ao quadrado menos 1. Quando x não for 1. Diferente nenhum. E meio. Quando x for igual a 1, então g é contínua em a igual a 1. Ela é contínua em a igual a 1. Por quê? Porque o limite da g de x, quando x tende a 1, é igual a g aplicada em 1, que é igual a meio. Tá bom? Então a gente consegue ver esse comportamento aqui na nossa calculadora gráfica. Vamos ver se a gente consegue escrever aqui. Ó. Então, x ao quadrado
menos x, tudo isso dividido por x ao quadrado menos 1. Então, olha só, em x igual a menos 1, você tem uma assíntota vertical, uma descontinuidade infinita. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, mais infinito. Quando x tende a menos 1 pela direita, mais infinito. Agora, em x igual a... no ponto, né? Não é x igual, é no ponto. No ponto 1 e meio, olha lá. Você tem os limites laterais existem, são iguais. Então, a função f de x tinha um buraco no gráfico, né? Isso é interessante, né? A gente pode fazer assim, quer ver? Eu vou tentar fazer como se fosse a função aqui. Eu vou colocar isso, pronto. Vamos ver se assim fica bom. Então, ó, a função f de x seria essa, né? A função f de x seria essa, ó, o gráfico da função aqui, o gráfico da função aqui. Quando x é igual a menos 1, você tem uma assíntota vertical. Quando x é igual a 1, tem um buraco aqui no gráfico, né? Uma descontinuidade removida. Mas a nossa função g, aí a função g, ela completa esse ponto. Eu fiz tudo errado aqui. A função g, ela completa esse ponto. Então a função g aparece, ela coloca a bolinha de novo, onde estava faltando esse ponto na função f, né? Por isso que a gente chama de descontinuidade removível. Quer dizer, a f tem uma descontinuidade removível em x igual a 1. Porque você pode redefinir uma função, no caso a gente redefiniu a função g de x, corrigindo, de certa forma, essa descontinuidade em x igual a 1. Tá bom? Então, descontinuidade removível, né? E apenas para a gente poder aproveitar essa oportunidade, vamos aqui fazer mais um exercício dessa sessão, que é o seguinte, né? Considere a função f de x igual a x ao quadrado mais 10 seno de x. E aí o exercício ele pede para você mostrar que existe um número c tal que f de c é igual a 1000, né? Mostre que existe um número c tal que f de c é igual a 1000. Esse é o exercício. Então, dado f de x igual a x ao quadrado mais 10 vezes seno de x, mostre que existe c tal que f de c é igual a 1000. Esse, se eu não estou enganado, é o exercício... Vamos ver se a gente acha ele aqui. Aqui, ó, exercício número 53. Ó. Se f de x é igual a x ao quadrado mais 10 seno de x, mostre que existe um número c tal que f de c é igual a 1000. Exercício número 53. Muito bem, vamos ver se existe, né? Vamos ver se existe. No caso aqui a gente vai fazer a gente vai usar o teorema do valor intermediário. Então a primeira coisa é defina ou redefina, né? Defina uma função g de x igual a x ao quadrado mais 10 seno de x menos 1000. Então eu defini a função g de x. Com essa função g de x, eu vou calcular o g em zero. Então vai ficar 0 mais 10 seno de 0 menos 1000. Seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0, então aqui vai ficar menos 1000. Menos 1000. E agora eu vou calcular, por exemplo, g aplicado em 100. Calculo g aplicado em 100. 100 ao quadrado vai ser 10.000, né? 100 ao quadrado, 10.000. 10 mais, cadê a borracha? Cadê a borracha? Aqui, muito bem. Aqui. 10.000 mais 10 vezes seno de 100. Menos 1000. Agora, aí aqui a gente tem que pensar um pouco com relação ao que está acontecendo, né?
Como aqui você está subtraindo 1000, então g de 100 é maior, né, do que 10.000 mais 10 seno 100. Né? Agora, o seno de 100, o seno de x está entre menos 1 e 1 para qualquer x. Então, isso aqui é maior do que 1000 menos, 10.000, né? 10.000 menos, menos 1, 10 vezes menos 1, então menos 10. Então isso aqui é maior do que 10.000 menos 10. 10.000 menos 10 é o quê? 9.990? 9.990. Então g de 100 é maior do que 9.990. G de 0 é menos 1.000. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe, né? Então, pelo teorema, rapaz, isso aqui não ficou bom, né? Pelo teorema do valor intermediário, existe C entre 0 e 100, tal que a G aplicada em C é 0. Porque a G é uma função contínua, só tem funções contínuas aqui, soma de função contínua, subtração de função contínua. Então, função contínua. Logo, a F aplicada em C é igual a, se a G é 0, quer dizer que a F é 1000. Quer dizer que a F aplicada em C é 1000. Tá bom? Então, uma aplicação interessante, teorema do valor intermediário. Bom? Então é isso. Até a próxima.